E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas de zoologia, falando agora dos plateumintos. Para falar dos plateumintos, eu escolhi colocar essa imagenzinha aí ilustrando o que é um plateuminto. Já repara já na característica de que a gente está falando de um verme aqui, ó, que é bem achatado, ele é fininho, olha só como ele se dobra. E eu decidi colocar esse bicho bem bonito, bem colorido, porque quando a gente fala de plateuminto, a maioria das pessoas vão direto pensar lá no parasita. E, gente, as espécies parasitas, na verdade, são a minoria das espécies dos plateumintos. Eles sofrem aí um certo preconceito de ser um filo que causa muitas doenças. De fato, eles causam muitas doenças, mas não é o filo inteiro. A grande maioria das espécies é de vida livre, uns bichinhos coloridinhos, aquático, bem bonitinho assim. Às vezes alguns terrestres, não tão coloridos, mas, em geral, a grande maioria é de vida livre, né? Porém, é muito importante, uma questão de educação e saúde, a gente comentar justamente quais são essas doenças, entender essas doenças, para que a gente tenha esse conhecimento e possa, inclusive, nos prevenir, né? De contrair as doenças causadas pelos plateumintos. Então, também iremos estudar essas doenças na aula de hoje, né? Então, antes de tudo, vamos lá rever o que já vimos até então e entender em que ponto estamos entrando aqui da filogenia agora. Bom, nós temos que todos os animais compartilham um ancestral em comum, e esse ancestral tem lá 3 características, que seria a pluricelularidade, a presença de matriz extracelular com colágeno e gametas flagelados. Da linhagem dos ancestrais em comum de todos os animais, houve 2 principais linhagens que se ramificaram aqui, né? Uma linhagem deu origem aos poríferos, que, como nós vimos, características exclusivas dos poríferos seriam os coanócitos, né? E o sistema aquífero. E aí, a outra linhagem apareceu aqui no número 4, a presença de tecidos verdadeiros, que possibilitou a diferenciação do meio interno e externo do animal, com o surgimento de órgãos aí, né? E aí, da galera que tem os tecidos animais, né, os tecidos verdadeiros, 2 linhagens se diferenciaram aqui. Uma linhagem dos quinidários, que das características importantes de quinidários nós temos o ciclo de vida dimórfico, aí no 12, a presença de quinidócitos, né, e que eles são animais diblásticos, aí no 14, né. E a outra linhagem que se diversificou aqui do ancestral que tinha tecido verdadeiro é a linhagem que vai dar origem a um grupão aqui, ó, de animais, estão vendo? Desde plateumintos até aves aqui nesse cladograma. Esse grupão de animais que nós chamamos de bilatéria. Por que nós chamamos esse grupo de animais de bilatéria? Bom, adivinhem só o que esses animais têm em comum. Todos eles têm simetria bilateral. Ou seja, nós conseguimos traçar um eixo imaginário em todos esses animais aqui, que divide o corpo deles pela metade, dando origem a duas metades iguais, uma metade espelho da outra, né? Enquanto que os quinidários tinham simetria radiada ou radial. Por quê? Em torno de um ponto, a gente conseguia traçar vários raios, né, vários eixos que dividiam o corpo em pedaços iguais, né? Ele é um bicho com simetria radial. Enquanto os poríferos, a gente tinha visto que eles não tinham simetria, né? Eles eram assimétricos, até porque eles não tinham tecido verdadeiro, então ficava difícil de ter um nível de organização mais complexo que permitisse aí um tipo de simetria. Sobre a simetria bilateral, gente, ela é uma novidade evolutiva muito importante, tanto que a gente pode ver aqui que a maioria dos animais são bilaterais, né? Então, por que será que a maioria dos animais são bilaterais? Por que foi tão benéfico evolutivamente surgir a bilateralidade e que permitiu aí que tantos indivíduos, tantos organismos diferentes surgissem a partir dessa novidade evolutiva, né? Porque, gente, a simetria bilateral ela aqui que é o número 5, né, que eu vou explicar aqui para vocês, a simetria bilateral, que seria essa divisão imaginária que divide o corpo de um animal em 2 metades iguais,
permitiu o surgimento de outras características muito importantes. Bom, então aqui só para a gente rever, né? Simetria radial, eu consigo dividir um organismo em vários eixos, dando lados reflexos, que é o que acontece lá com os quinidários, mesma coisa que com a água-viva, né? E aqui, no caso do ser humano, nós somos bilaterais, assim como o cão, assim como a mosca, assim como a maioria dos animais que estão dentro do grupo bilatéria, né? Assim como a maioria deles. E aí, gente, quando eu tenho lado, pensa aqui, por exemplo, nessa mosca aqui. Então, essa mosca, ela tem um lado direito e um lado esquerdo. O que significa que, por consequência, ela tem uma parte anterior e uma parte posterior. No momento em que a gente tem lados e parte anterior, posterior, em cima e embaixo, a gente começa a ter especialização dessas regiões. Então, quando um organismo tem uma parte anterior, significa que essa parte anterior será a primeira a entrar no ambiente, né? Então, por exemplo, aqui a água-viva, ela não tem uma parte anterior, todos os lados são iguais, né? Então, a água-viva, ela pode entrar tanto assim primeiro no ambiente, quanto de assim, ou de ponta cabeça, se ela estiver andando de ponta cabeça. A água-viva, ela não tem o que é à frente e o que é atrás dela. Ela não tem o que é a parte de cima e a parte de baixo, o dorso e o vento. O dorso e o vento até tem, né? Porque essa parte aqui normalmente fica voltada para baixo, essa parte para cima, mas ela pode ficar de ponta cabeça também, nada impede. Mas a água-viva, ela não tem lados. Então, não tem uma parte que entra primeiro no ambiente. Qualquer parte ela pode entrar primeiro no ambiente. Mas quando eu tenho uma parte anterior, é a parte anterior que entra primeiro no ambiente. É a parte anterior que vai receber primeiro os estímulos do ambiente, que vai pegar um alimento. Afinal, pensa assim comigo. Se eu estou entrando com a parte anterior, é mais fácil eu pegar o alimento com a minha parte anterior ou com a minha... que tem a minha cabeça ali, por exemplo, pôr uma boca na minha cabeça ou pôr uma boca no fim do meu corpo ou no meio do meu corpo? O que é mais fácil? A boca no começo do meu corpo, porque ele é o que está entrando primeiro no ambiente, fica mais fácil de capturar o que ele vê ali logo de cara. É muito mais fácil que os meus órgãos sensoriais estejam na frente do meu corpo para conseguir notar logo de cara a qualidade daquele ambiente, se existe predador ali ou não, se existe presa ali ou não, né? Então, assim, a gente tem aquilo que nós chamamos de cefalização acontecendo nos seres bilaterais, que é a concentração de órgãos sensitivos e de coordenação do organismo como um todo na região que entra primeiro no ambiente, justamente para dar uma resposta mais rápida possível aí e facilitar, agilizar as coisas ao entrar nesse ambiente, né? Além disso, se a gente tem uma parte que sempre tem contato com o substrato, a parte de baixo, essa parte ela vai acabar se especializando, o dorso vai se especializar para locomoção, tendo então o surgimento de patas, ou de muco, ou de musculatura para rastejar, né? Enquanto que a parte de cima vai se especializar aí para defesa, porque ela está exposta ao ambiente. Então, a gente tem o surgimento de conchas, de tegumentos, peles mais resistentes, espinhos e por aí vai. Então, a simetria bilateral tem essa importância muito grande por definir os eixos corpóreos, né? Por facilitar aí a cefalização e especialização de outras regiões do corpo, tanto para defesa quanto para locomoção. Por isso que os seres bilaterais são tão diversos, porque eles têm regiões que vão desempenhar funções específicas, diferentemente aqui dos seres radiais, em que, né, a parte de cima aqui é onde está capturando alimento, mas ela toda é bem parecida, aqui a parte de baixo toda é bem parecida. São animais que não têm tantas especializações corpóreas assim, como o que acontece com o cachorro, ou com a mosca, ou mesmo com a gente, né? Então, a outra coisa que aparece de importante aí em todos os seres bilaterais é a mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário, né? O terceiro folheto embrionário que aparece é a intraendoderme e a ectoderme aqui, né? Formando, então, os órgãos que a gente encontra no meio do revestimento interno e externo do nosso organismo, falando assim de uma forma mais geral, né? A mesoderme, então, ela também apresenta algumas vantagens aí, que seria possibilitar o surgimento de novos órgãos, né? Então, agora nós teremos
sistemas reprodutores, músculo, sistemas circulatórios, que todos eles terão origem da mesoderme, que eram sistemas que, tirando o reprodutor, que eu falei agora, que eram sistemas que, em geral, não estavam se formando nos quinidários e nos poríferos. Até porque a gente não tem necessidade de ter sistema circulatório num porífero, num quinidário, considerando que eles são seres pequenos, com poucas células, que a difusão célula a célula dá conta de distribuir esses nutrientes nesses organismos, né? Não tem necessidade de ter um sistema respiratório muito desenvolvido, de um circulatório muito desenvolvido. Quanto mais fino, pequeno, com poucas células for um organismo, menor a necessidade dele ter esses sistemas desenvolvidos, porque a difusão célula a célula dá conta de distribuir as coisas numa velocidade aí que permita que o metabolismo desse organismo seja sustentado, né? Que ele sobreviva. E por fim, com o surgimento de mesoderme, a gente tem o surgimento aí de celoma também, né? O que é o celoma? O celoma, gente, será que eu falo dele no próximo slide? Falo, olha. O celoma, então, ele é uma cavidade preenchida por um líquido totalmente revestida por mesoderme, né? Isso aqui eu explico com bastante detalhe lá na aula de embriologia que eu tenho aqui no meu canal, dá uma olhadinha lá se vocês quiserem se aprofundar melhor. Então, essa cavidade totalmente revestida por mesoderme, preenchida por um líquido, ela tem uma importância evolutiva muito grande, porque a gente vai ver que diferentes seres têm diferentes tipos de celoma e a gente consegue aproximar ou afastar eles evolutivamente por conta dessa característica, que é uma característica embrionária, né? Que no adulto vai acabar se modificando em diferentes órgãos. Essa cavidade dá origem a diferentes órgãos no adulto, né? E a função desse celoma seria aí da proteção dos órgãos internos, é um meio de circulação das substâncias e um esqueleto hidrostático, ou seja, um esqueleto cheio de água que, por estar cheio de água, ele dá uma sustentação, um formato para aquele organismo. É como se eu pegasse uma bexiga e enchesse essa bexiga de água. A bexiga vai ficar com um formato cheio, né? E esse formato cheio que está dando sustentação, rigidez dessa bexiga é por conta da água dentro dela, né? Essa que é a ideia do esqueleto hidrostático. E aqui nós vemos diferentes tipos de celoma, né? Nós temos o celoma, aliás, a gente tem a ausência do celoma, que é quando a mesoderme não deixa cavidade nenhuma lá dentro, que seriam os animais acelomados. Nós temos quando o celoma não é totalmente revestido por mesoderme, né? Olha aqui, essa cavidade ela é parcialmente revestida por mesoderme. Por quê? Porque a parte interna dessa cavidade está em contato aqui com a ectoderme, ó, como a gente consegue ver nesse outro corte transversal aqui, né? Ó, a ectoderme aqui, a mesoderme do lado de fora e uma cavidade que está em contato tanto com a mesoderme quanto com a ectoderme. E o celoma verdadeiro é quando essa cavidade ela é totalmente delimitada aqui, ó, pela mesoderme. Reparem, mesmo nesse outro corte aqui transversal, a gente consegue ver a mesoderme ocupando todo o espaço aqui ao entorno da cavidade. Isso aqui é um celoma verdadeiro, quando ele é totalmente revestido por mesoderme. Se ele for parcialmente revestido por mesoderme, é o que a gente chama de pseudoceloma. Apesar de eu ter colocado o celoma aqui como a sétima característica no nosso cladograma, a terceira que está no ancestral de todos os bilaterais, isso não é consenso. Há uma teoria de que esse celoma ele surge em linhagens diferentes. Ele surge uma vez aqui e surge de novo aqui. Por quê? Porque a gente tem duas formas do celoma ser formado, né? Ou através dessas células esquisitinhas aqui, essas células que ficam entre a endoderme e a ectoderme, ou através de um dobramento da ectoderme aqui, ó, formando então a mesoderme. E aí, como a mesoderme tem surgimentos diferentes, o celoma pode ter surgimentos diferentes também. E aí, pode ser que evolutivamente, então, a mesoderme tenha surgido duas vezes aí, o celoma tenha surgido duas vezes, então é uma coisa que ainda não é tão bem estabelecida assim na biologia, né? E agora, gente, dentro aqui dos bilaterais, nós temos duas grandes linhagens que se formaram. Desse lado esquerdo aqui, ó, no número 8, nós temos a linhagem dos protostômios. E no lado direito, aqui no número 9, nós temos a linhagem dos deuterostômios. Então, reparem aqui que o número 8, a novidade evolutiva que surgiu no grupo protostômia, seria o blastóporo dando origem à boca, que são os animais com celoma esquizocélico, que é o celoma que se forma a partir dessas células diferentes aqui, ó. Tá vendo? Ele se forma a partir daqui, dando origem ao celoma ou então ao pseudoceloma, né? E o número
9 são os animais deuterostômios, que é quando o blastóporo dá origem à boca, né? E aí são os animais com celoma enterocélico, que é entero, relativo a intestino, o sistema digestório, né? Então, é uma dobra aqui da cavidade primitiva digestória aqui, né? Do sistema digestório primitivo do embrião, ele se dobra formando a mesoderme. Então, como foi um celoma que se formou a partir aqui do sistema digestório primitivo, do tubo digestório primitivo, é o que a gente chama de enteroceloma, porque ele é derivado do intestino, o celoma derivado do intestino, né? Que é o que aparece nos animais deuterostômios. Gente, para quem não lembra, o blastóporo ele é um porozinho aqui, ó, que se forma lá no embrião, dando origem ao arquêntero, à cavidade digestória aí, ao trato digestório primitivo, ao intestino primitivo. O arquêntero é isso, é uma cavidade que futuramente vai dar origem ao trato digestório do indivíduo. E se o arquêntero é um buraco que se forma aqui na formação dessa cavidade, então esse buraco que liga ao tubo digestório, bom, nosso tubo digestório tem 2 buracos, né? Ou é boca ou é ânus. Então, caso dê origem à boca, esse buraco, caso ele dê origem à boca, é o que nós chamamos de animais protostômios. Proto primeiro, estômio, boca. Então, a boca se formou primeiro. Caso esse buraco aqui dê origem ao ânus, então é o que nós chamamos de um animal deuterostômio. Deuteros é secundário, então significa que a boca, o estômio, não vai se formar depois, não vai ser aqui no blastóporo. Depois, aqui na frente, vai formar uma boquinha, ok? Lembrando que isso aqui eu tô revisando, tudo isso eu falo na aula de embriologia, qualquer coisa, vai lá dar uma olhadinha que vale a pena. Atenção, então, às filogenias antigas. Como eu tinha comentado lá na primeira aula de porífero, eu iria mostrar para vocês que esse cladograma aqui que eu estou mostrando para vocês é a versão mais atual, né? A filogenia mais atual que a gente tem aceita hoje em dia. Mas a maioria dos exercícios que vocês vão ter para treinar aí vão trazer uma noção de evolução, uma hipótese evolutiva diferente, antiga, que agora a gente não considera tanto, mas tem gente que ainda considera, então, portanto, ainda pode aparecer nos vestibulares. Atenção às filogenias antigas, gente. Como eu tinha comentado lá na primeira aula de porífero, eu apresentaria para vocês uma filogenia que não é atualmente mais aceita, que seria essa que eu passei aqui para vocês, né? Mas que muitos exercícios que vocês forem encontrar vão estar de acordo com essa hipótese evolutiva e que tem gente até hoje que prefere essa hipótese aqui, né? Porque afinal, gente, são todas hipóteses evolutivas que a gente tem aí uma certa validação delas, mas a evolução é algo muito difícil de se entender como aconteceu, né? Então, a gente vive descobrindo coisas novas e isso vive sendo alterado. Então, por enquanto, a gente tem que entender as duas filogenias, tanto a que a gente aceita mais atualmente, quanto a mais aceita antigamente, né? E olha, vamos então repassar as coisas que a gente já sabe e ver algumas diferenças aqui, ó. Então, a gente sabe que o ancestral de todos os animais está aqui no número 1, né? Que ele é um ser pluricelular, que também tem outras questões que eu não anotei aí, como os espermatozoides e o colágeno, né? Aí, isso aqui deu origem a 2 linhagens, a dos poríferos e a dos outros animais. Essa linhagem dos outros animais aqui, ó, o ancestral comum dela, possui lá os tecidos verdadeiros, que permitiu então a diferenciação do meio interno com o meio externo. A partir daqui nós temos 2 novas linhagens, a dos quinidários e a dos animais bilaterais, aqui no número 3, onde surge a mesoderme, né? E aí, olha só a diferença. Agora, a gente vai ter que o próximo grupo, diferente do que a gente viu aqui, que já dividiu entre protostômios e deuterostômios, o próximo grupo, gente, ele vai ser o grupo dos animais com tubo digestório completo e acelomados, representados pelos patelmintos, como nós veremos na aula de hoje. E dentro do grupo da galera com sistema digestório completo, a gente vai ter aqui, ó, no número 5, o celoma verdadeiro e os pseudocelomados num outro grupo aqui, formado pelos nematelmintos, como a gente também vai ver na aula de nematelmintos. Por fim, a gente tem aqui, ó, nesse grande grupão aqui, no grupo da galera com celoma verdadeiro, de um lado aqui, os animais,
todos esses aqui, na verdade, são protostômios, né? Os protostômios ficaram divididos em vários grupinhos aqui. Reparem que desse lado a gente tem anelídeo junto com artrópode, coisa que não acontece aqui, né? Ó, aqui tá anelídeo, aqui tá artrópode, eles estão separados. Aqui anelídeo tá mais próximo de molusco. Já aqui o molusco, ó, tá do lado de fora e o anelídeo tá mais próximo do artrópode, né? E, por fim, a gente teria surgindo aqui os deuterostômios, os equinodermos e os cordados, que é a única coisa que se manteve igual, né? Ó, equinodermo aqui com todos os cordados aqui do lado. Isso aqui se manteve igual. A diferença é que aqui eu ramifiquei os cordados dentro de suas classes, ordens, enfim. E aqui os cordados estão representados por um palitinho só, não foi ramificado os grupos que tem dentro de cordado, tá? Essa é a diferença. Então, não se preocupem com essa parte aqui desse cladograma, porque eu só dei uma prévia para vocês, já que a gente vai reestudar e repetir isso com muita calma nas aulas desses outros filos que estão por vir. Então, não precisam se preocupar, só vão guardando essas informações que eu tô falando aí na cabecinha de vocês, que daí quando chegar a hora, tudo vai se juntar e vai fazer bastante sentido, vocês vão ver só. Então, vamos falar agora dos platelmintos. Os platelmintos são os vermes achatados, né? Como diz o próprio nome, né? Plate é achatado, lembra de prato, uma coisa achatada, né? E eu não sei se plate e prato tem alguma coisa a ver, mas pra mim lembra. Então, pra mim, plate lembra achatado. Essa é a forma que eu penso na minha cabeça, então eu falei pra tentar ajudar vocês aí, tá? Mas plate significa de fato achatado. E eumintes significa verme. Então, a gente tá falando de vermes achatados. O que é um verme? Verme é uma coisa comprida, né? Uns bichinhos compridos sem pata. Isso é um verme, tá? Eles possuem simetria bilateral. Então, a gente consegue traçar um eixo aqui nesses animais que divide eles, nesse caso aqui tá tudo dobrado, né? Que divide esses animais em duas metades iguais, né? Eles são triblásticos, como a gente viu, porque agora a gente tá falando aí de 3 folhetos embrionários. Surgiu a mesoderme nos seres bilaterais, né? Eles são acelomados, o que faz todo sentido. Afinal, gente, platelminto, um verme achatado. Ser um verme achatado, não faz muito sentido existir uma cavidade grande, preenchida por líquido, dentro desses animais, né? Eles são achatadinhos, não tem espaço para cavidade lá dentro. A cavidade maior aí que a gente vai encontrar nos platelmintos seria o próprio trato digestório, né? Eles possuem uma vida livre ou parasita. Essas espécies aqui são de vida livre. E essa aqui é uma espécie parasita. E eles são aquáticos ou terrestres. Terrestres úmidos, porque eles dependem da umidade e da água para realizar suas trocas gasosas e liberar suas excretas. E toda a questão da excreta depende da água, como eu vou explicar melhor mais para frente. Então, esse bichinho aqui é aquático, esse aqui é um terrestre úmido, ó, vive ali na serrapilheira, que é umidazinha na floresta. A serrapilheira é aquela camada de folha e compostos orgânicos que estão em decomposição, que ficam no chão da terra de uma floresta muito densa, que cai muita folha, que tem muita matéria orgânica, né? E por ser úmida, ela acaba comportando aí alguns platelmintos, tipo esse pretinho aqui, né? Menos colorido, como eu tinha falado para vocês no começo da aula, as espécies mais coloridas são as aquáticas. E aqui a gente tem um parasita, que é a tênia, ou solitária, né? Popularmente conhecida, que a gente também vai ver na aula de hoje. Então, vamos falar um pouquinho da anatomia desses animais. Então, aqui a gente tem uma planária, que é o exemplo clássico de platelminto. Eu vou deixar aqui no card um videozinho de uma planária se alimentando, para quem tiver curiosidade aí de ver como que é uma planária. Reparem que a planária ela tem uma cabeça aqui, né? Ela é um ser bilateral, ela tem cefalização. E nessa cabeça dela tem 2 olhinhos, né? Esses olhos não são olhos verdadeiros que capturam uma imagem verdadeira como a nossa. São olhos que conseguem diferenciar a luminosidade do ambiente, se tá claro, se tá escuro, se tem uma sombra de algum bicho vindo para cima dela, né? Então, esses olhinhos, na verdade, são ocelos, porque eles não formam imagem verdadeira. Reparem que esses animais, então, eles têm uma cavidade gastrovascular bem desenvolvida. Por que gastrovascular? Porque eles não têm sistema respiratório. Então, essa cavidade aqui, o próprio trato digestório é bem ramificado para permitir que... Eu falei sistema respiratório? Desculpa, gente, porque eles não têm sistema circulatório. Por quê? Para permitir que, ao mesmo tempo que vai rolando a digestão, vá sendo transportado aí nessas ramificações do trato digestório os nutrientes.
esquece que eu falei da respiração, gente, falei errado, não tem sistema circulatório, portanto, o próprio trato digestório ajuda a distribuir os alimentos, que nem a gente tinha visto lá nos quinidários, né? Reparem que aqui eles têm gânglios, né? Vários gânglios nervosos aí conectados com vários neurônios, formando um cordão nervoso em escada, né, nesse organismo. Então, eles têm uma inervação aí, e eles têm gânglios mais concentrados na região da cabeça, que é o que acontece realmente no processo de cefalização, que é o que a gente chama de gânglio cerebral. Então, eles já têm um processamento melhor de informações e coordenação do movimento. E eles possuem aí uma série de tubos que vão drenar o líquido para fora desse organismo, jogando fora as excretas nitrogenadas desse organismo, que são excretas resultantes aí do metabolismo, principalmente das proteínas que os animais realizam, né? Então, como que funciona isso? É uma rede de tubos que possuem, no fim desses tubos, uma célula com cílios, que é chamada de célula flama, porque esses cílios se mexendo parece uma chama, né? Então, flama de chama. E aí, quando esses cílios se batem, eles pegam a água e jogam a água, eles bombeiam a água desse corpo desse organismo para fora do corpo através de poros na superfície da pele do organismo, tá? Então, reparem por que eles são dependentes da água, porque não existe nenhuma forma de filtrar esses líquidos. Os líquidos simplesmente estão sendo jogados para fora, consequentemente eliminando também as excretas, mas você está tendo muita perda de líquido aí. Então, são animais que são muito dependentes da água, eles perdem muita água o tempo todo. Então, eles precisam de bastante água para repor essa água que eles estão perdendo. Eles precisam de água no ambiente ali, são muito dependentes da água. Aqui a gente tem, então, as camadas que revestem esse bicho. Então, reparem que eles têm uma epiderme unistratificada, então são células... não tem várias camadas de células, somente uma camada de células aí que compõe a epiderme desses animais. Logo abaixo a gente tem uma camada de músculos circulares que conseguem fazer com que eles contraiam certas partes do corpo. E musculatura longitudinal que permite que eles estiquem o corpo e dessa forma se locomover. A boca deles vai na contramão aí dos seres com simetria bilateral, porque a boca fica no meio do corpo. Porém, existe uma probóscide, que é um prolongamento dessa boca, tipo um tubinho muscular que sai dessa boca e consegue aí sugar o alimento que está no ambiente. Esses animais, eles comem desde resto de coisa, a carne, a planta, enfim, são animais que comem basicamente tudo. E se a gente cortar eles pela metade, a gente vai ver que aqui a gente tem a cavidade digestória, aqui a gente tem o revestimento do bicho, e o resto, olha, é maciço, eles não têm uma cavidade lá dentro, então eles são acelomados, né? Agora vamos ver como esses animais se reproduzem. Como todos os animais, eles produzem gametas flagelados, assim eles fazem reprodução sexuada, né? É uma fecundação interna quando os animaizinhos aqui, o casal encosta as suas genitálias e trocam os gametas internamente aqui, né? Pode ou não possuir fase larval, isso varia de espécie para espécie, e em geral as espécies são hermafroditas, em geral. Acontece às vezes de não ser hermafrodita, tá? Que significa que, em geral, o mesmo organismo vai ter tanto os gametas femininos quanto os masculinos, né? Aí aqui tá uma ilustraçãozinha de cápsulas que eles colocam, né? Tipo ovozinhos, por onde saem as planárias jovens aí. A reprodução assexuada também acontece nesse filo através da regeneração, que também é bastante impressionante, né? Então, se eu picotar aqui uma planária, várias planariazinhas vão se formar, mas existe um limite. Então, provavelmente, esse pedaço aqui da pontinha, não vai dar... Tá vendo que a da cabeça tá formando uma nova planária aqui, né? Mas provavelmente esse mais da ponta aqui não vai dar origem a uma planária. Quanto mais longe da cabeça, menor a chance disso regenerar na origem a um novo organismo, Esses pedacinhos intermediários aqui, tá vendo o zoinho aqui formando, Tá conseguindo se regenerar, mas aqui tem um que pelo visto não vai vingar muito não, né? Então, eles têm uma capacidade de regeneração, mas ela é mais limitada. Aqui tem até uma tirinhazinha brincando com isso, né? A planária tenta se matar, no fim acaba gerando uma outra planária igual a ela, né? Um clone. E a outra forma de reprodução assexuada é por bipartição. Então, a planária ela se divide ao meio, né? Gerando um clone dela. Então, como se fosse uma divisão celular. Só que a gente não está dividindo uma célula, a gente está dividindo um organismo pluricelular, né? Então, bipartição aí, que seria
organismo, uma situação que o ambiente está favorável para isso, que ele está precisando se reproduzir e não encontra ali um parceiro sexual, ele se divide ao meio, dando origem a um clone, né? Muito diferente isso, muito doido. Agora, vamos resumir, então, todas as características aí que nós temos dos plateumintos. A alimentação deles é pela predação de outros organismos ou de restos de organismos, ou através do parasitismo, como a gente vai ver ainda. A digestão ocorre através de um sistema digestório incompleto, porque, como eu falei aqui para vocês, eu só falei de boca, eu não falei de ânus. Então, só tem uma entrada e uma saída, né? Na verdade, boa parte das coisas que não forem ser aproveitadas pela planária vão sair pela própria difusão, né? Não necessariamente pela boca, mas pode ser que pela boca também retorne algumas coisas aí, né? Então, o sistema digestório é incompleto, a digestão é majoritariamente extracelular e intracorpórea, porque ela acontece dentro do corpo do bicho. A circulação é pela difusão, a respiração também, afinal são animais muito pequenos, muito finos, eles não têm necessidade de ter um sistema circulatório e respiratório desenvolvido, como é o que acontece também com os poríferos e os cnidários. A excreção ocorre através das células flama, que vão ficar jogando os líquidos ali com as toxinas do metabolismo do animal para fora do corpo dele, também perdendo bastante água nesse processo, porque não está tendo uma filtração aí, né? E a reprodução ela pode ser assexuada por bipartição e regeneração ou sexuada com fecundação interna e hermafroditismo. O desenvolvimento é tanto direto quanto indireto, pode ou não ter fase larval. O sistema nervoso é um cordão ventral longitudinal, ventral porque está na parte em contato com o solo, né? Até porque, se a gente parar para pensar, o ventre, no caso desses animais aí, ele é muito mais protegido, porque ele tem contato com o substrato. Ninguém vai atacar um animal vindo de baixo, né? Pelo menos é de se esperar que isso não aconteça normalmente. Normalmente, o predador vai vir de cima. Então, faz sentido que o sistema nervoso fique ventralmente ali protegido, quase em contato com o substrato, né? Então, é um cordão ventral longitudinal em escada com gânglios cerebroides, então existe aí uma coordenação do sistema nervoso aí lá na parte da cabeça, e a locomoção se dá através da musculatura longitudinal e circular que existe no corpo desse organismo. A circular, contraindo o corpo do organismo, consegue fazer com que ele mude a direção para qual ele está indo, e a longitudinal faz com que ele consiga deslizar para frente e para trás, né? Agora vamos falar das classes que encontramos dentro dos plateumintos. A gente tem a turbelária, que é a classe de vida livre. Todos os animais de vida livre estão aqui, os plateumintos de vida livre, todos eles estão nessa classe aqui. É a classe mais abundante, que tem maior número de espécies e a qual a planária participa, né? E aí a gente tem duas classes aqui, dois grupos, que na verdade são grupos parasitas. A gente tem os tremátodes, que são os parasitas que têm uma ou mais ventosas. Então, aqui a gente consegue ver uma ventosinha do xistossoma, que já vou explicar ele para vocês. Aqui tem uma ventosinha de um outro parasita que a gente não vai ver nessa aula aqui. E aqui a gente tem o cestoda, que é um outro grupo de plateumintos, parasitas, né? Uma outra classe, que eles são caracterizados por possuir proglotes. Proglotes são segmentaçõezinhas aqui que acontecem no corpo dele, que são liberadas, e dentro de cada proglote a gente consegue enxergar o sistema reprodutor. Então aqui dentro vai rolar a fecundação, formação de ovos, e aí quando a proglote se desgruda do corpo desse bicho, libera vários ovos aí no ambiente. Então, quando é um animal bastante especializado, né, bastante diferente dos demais plateumintos, que quando a característica que define um céstoda seria justamente a presença dessas proglotes, que são unidades reprodutivas que se destacam do corpo do bicho. Muito doido também, né? Vamos começando a falar aí dos tremátodes. No caso do principal tremátoide que vocês têm que saber, que é o Schistossoma mansoni. Gente, o Schistossoma mansoni é o parasita causador da esquistossomose ou barriga d'água, o nome da doença aí popular, né? Nessa doença, a gente tem tanto hospedeiro intermediário quanto hospedeiro definitivo. O que é o quê? Hospedeiro definitivo, a gente sempre pensa que é o ser humano. Cuidado, tem doença que não é isso que acontece. Nas verminoses, se eu não me engano, é isso que acontece sim.
mas tem algumas outras doenças aí causadas por protozoários, tipo a malária, que o ser humano não é o hospedeiro definitivo. Então, o que é o hospedeiro definitivo? É o hospedeiro no qual o parasita realiza reprodução sexuada, com troca de material genético. Quando o parasita realiza reprodução assexuada, ou não se reproduz, sei lá, é o hospedeiro intermediário, tá? Então, se tá rolando reprodução sexuada, é o hospedeiro definitivo. Aqui, então, o hospedeiro intermediário do xistossoma é o caramujo do gênero Bionfalaria, importante esse nome também. E o hospedeiro definitivo é o ser humano, nós, né? Os sintomas e a profilaxia, gente, eu vou explicar explicando o ciclo dessa doença para vocês. Então, eu quero que vocês entendam algumas coisinhas aqui antes de eu ir para o ciclo. Muita gente reclama de parasitose, que é muita coisa para decorar, muito sintoma, muita profilaxia, mas, gente, se vocês realmente entenderem o ciclo de vida desse animal, vocês entendem, vocês conseguem chegar em quais são os sintomas e quais são as profilaxias. Vou voltar nisso aqui depois para vocês verem como faz sentido lógico, não é só decorar não, tá? Agora, gente, eu vou explicar para vocês as imagens desse slide, tá? Então, aqui a gente tem o casalzinho, o xistossoma, ele é muito romântico, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente encontra ele no hospedeiro definitivo, ele sempre vai estar de casalzinho. Então, aqui a gente tem o macho, esse maiorzinho aqui, e o macho ele fica envolvendo a fêmea aqui dentro, ó. Então, aqui a gente tem o macho e aqui dentro do macho a gente tem a fêmea. Eles sempre vivem juntinhos o resto da vida deles, tá? Então, o macho ali se dobra em torno da fêmea aqui, né? A fêmea vive num sulco dentro do macho. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura colorida digitalmente, e aqui é uma imagem do microscópio, aliás, essas duas aqui também são. Aqui a gente tem uma das formas larvais desse plateuminto, desse parasita, que é o que a gente chama de miracídio, e aqui a gente tem uma outra forma larval, que é o que a gente chama de cercária. Aqui a gente tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo Bionfalaria. Bom, vamos entender então como que é o ciclo de vida do Schistossoma mansoni, para que a gente possa, a partir desse entendimento, inferir quais são as profilaxias e os sintomas da doença esquistossomose, ao invés de tentar decorar tudo, que é muito mais difícil, né? Então, se a gente entende qual é o modo de vida, como é o ciclo de vida do parasita, a gente entende características sobre a doença, muito melhor, né? Como isso aqui é um ciclo, a gente pode começar do ponto que a gente quiser. Eu vou começar aqui do ponto em que um hospedeiro humano infectado defeca e nas suas fezes nós encontramos ovos do parasita. Aqui nessa imagem nós temos ovos de 3 espécies diferentes, tá? Mas o que a gente tem maior relevância e estuda aqui no Brasil é a espécie do Schistossoma mansoni. Aqui a gente tem outras espécies de Schistossoma, né? Que tem esse formato mais ovalado, né? Mais compridinho. O Schistossoma mansoni, uma vez que o ovinho cai na água, como por exemplo de um lago, desculpa, gente, esse ovinho libera os miracídios, que são larvinhas ciliadas, que a gente viu aqui no slide anterior, né? Essa larvinha aqui, ó. Nós vemos os miracídios, que são larvinhas ciliadas, que ficam soltas aqui nesse lago, e elas vão infectar o caramujo, tá? Ou o caracol aqui, né? O caramujo e caracol é basicamente a mesma coisa. Esse caracol aqui, no caso, seria da espécie do gênero Bionfalaria, mas existem outras espécies que também podem ser de outros gêneros, que também podem ser hospedeiras do miracídio. Não precisa necessariamente ser o Bionfalaria, só que o Bionfalaria é o mais comum e, portanto, é o nome que vocês precisam conhecer aí, porque ele pode aparecer de alguma forma em alguma questão, tá? Dentro desse caramujo aqui, dentro desse caracol, o miracídio, ele vai se multiplicar, vai se reproduzir de forma assexuada. Portanto, o caracol é o hospedeiro intermediário, porque nele está rolando a reprodução assexuada. Uma vez que ele se reproduz lá de forma assexuada, são liberadas na água larvinhas cercária, que é essa outra larva que tem esse ganchinho aqui no rabinho dela, né? Ops.
E aí, o que acontece? Essa cercária, gente, quando um ser humano entra nesse lago que tá com cercária na água, essa cercária ela consegue perfurar a pele do ser humano, fura a pele do ser humano, caindo na corrente sanguínea. Uma vez que cai na corrente sanguínea, esse xistossoma vai se espalhar pelo corpo do hospedeiro e se concentrar principalmente ali no fígado, onde ele vai se desenvolver até atingir suas formas adultas. Os adultos, então, migram para o intestino, onde eles se emparelham ali e começam a cruzar. E do cruzamento desses adultos são originados ovos que vão ser liberados ali no intestino e dessa forma ser liberado junto com as fezes, né? Então, o que está no intestino ali os nutrientes vão ser absorvidos, né? Porque vai passar pela digestão. E os ovos não vão ser absorvidos, eles vão continuar dentro do intestino. E aí, conforme for se formando o bolo fecal, os ovos vão ser levados juntos e eliminados quando a pessoa defecar. Então, percebam que isso aqui é um ciclo no qual ao hospedeiro definitivo, ser humano, porque foi onde rolou a reprodução sexuada, defecar, ele libera os ovos. Então, toda vez que a gente falar de algum ciclo que tem essa característica de alguém aqui fazendo um cocôzinho, reparem que uma das formas de a gente impedir que essa doença continue tendo seu ciclo aí fechado e continue sendo transmitida é através do saneamento básico. Se eu tenho saneamento básico, o esgoto, né, não vai se misturar com uma água, um corpo d'água ali, onde alguém possa estar entrando e dessa forma não vai estar levando o parasita para aquele lago. Uma outra forma de impedir o contágio dessa doença seria evitar entrar em lagos que estejam contaminados. E esses lagos, eles recebem um nome popular, que seria as lagoas, os lagos de coceira, né? Porque na hora que o meracídio penetra na pele da pessoa, isso causa uma coceira. E aí esses lagos ficam conhecidos popularmente como lagoas de coceira. Então evitar entrar nesses lugares, evitar entrar em lugar onde você encontra os caramujos do tipo bionfalaria. Claro, não é de se esperar que todo mundo saiba como é a cara do caracol, né? Mas se a prefeitura tem essa informação de que essa espécie ocorre lá, ela pode deixar um aviso para a pessoa não entrar naquele lago também. Algumas pessoas dizem que uma forma da gente combater a doença é combatendo o hospedeiro intermediário, o caramujo, o caracol. Por quê? Porque se eu não tenho o bionfalaria lá, o ciclo não vai ser completado, né? O miracídio cai na água e o miracídio não consegue infectar o ser humano. O miracídio tem que passar pelo caracol antes de para poder dar origem às cercárias, para daí sim a cercária conseguir infectar o ser humano, né? Sem o caracol, não tem cercária. E aí as pessoas falam que uma forma de você impedir a doença é combatendo o hospedeiro intermediário, matando os caramujos. Mas isso não é muito bem visto, né? Porque você pode acabar levando a um desequilíbrio no ecossistema ao retirar uma espécie aí, sem falar que, como eu disse, tem muitas espécies além da bionfalaria que podem ser hospedeiras intermediárias do xistossoma. Portanto, a melhor forma da gente realmente combater essa doença é através do saneamento básico e evitando as lagoas de coceira. E olha só, eu não falei para vocês que antes do xistossoma se desenvolver no adulto, ele se alojava lá no fígado. Então, lá no fígado, ele vai causar uma inflamação, porque ele vai estar causando lesão, sugando os nutrientes, destruindo as células do corpo aonde ele se alojou, né? E aí, quando ele causa essa inflamação, ele libera líquidos, né? Lá no fígado, descolando aqui a parede do corpo com o fígado, né? Formando um acúmulo de líquidos, que é o que a gente chama de ascite. E esse acúmulo de líquidos, quanto mais xistossomas tem ali infectando aquele hospedeiro, mais inflamação vai ter e mais acúmulos de líquidos vão acontecer naquele corpo, e dessa forma vai ter aí uma formação de uma protuberância na barriga, né? Que pode ficar enorme na barriga da pessoa, que é o que nós chamamos de barriga d'água. Por isso que essa doença é popularmente conhecida por barriga d'água. E, gente, toda vez que a gente vê alguma doença na qual o parasita fica alojado no sistema digestório, pode ter certeza que vai ter algum problema no sistema digestório também, né? Então, dá uma olhada aqui nos sintomas. Os sintomas incluem irritação na pele e coceira por conta da entrada do parasita, febre, calafrios
tosse, dor de cabeça, que são todas características típicas de quando nós temos aí uma reação imune no nosso corpo, né? São poucas as doenças que não dão esses outros sintomas. Dor de barriga, afinal o parasita fica no sistema digestório, dores nas articulações e dores musculares. Em casos avançados, a ascite, que é a barriga da água, né? Esse descolamento da parede do corpo, a parede abdominal aqui com o fígado, por conta de acúmulo d'água gerado pela inflamação desse fígado que está sendo parasitado, né? Isso aqui acontece só em casos muito avançados e sem tratamentos da doença. Quando a pessoa já começa a manifestar os sintomas aqui de febre, dor de barriga, dor muscular, em geral ela procura um médico, já toma lá um vermífugo e aí já mata o parasita no seu corpo e não chega a desenvolver a ascite, né? Agora, gente, vamos falar sobre um parasita muito importante de outra classe, da classe Cestoda, que é aquela classe que, como a gente já viu na aula de hoje, os parasitas aqui, os indivíduos representantes dessa classe, o adulto ele vai ter uma certa segmentação do corpo, divisões em proglotes, que são unidades reprodutivas que vão se destacando do corpo aí do parasita e sendo liberadas junto com os ovos, né? Que a gente vai ver isso então agora, vai entender melhor como que isso acontece. Aqui a gente tem um desenho de uma tênia. Isso aqui é uma tênia solium, que é uma das espécies possíveis de tênia. Reparem que a tênia ela possui uma região diferenciada, que seria a região anterior aqui, como se fosse a região da cabeça, chamada de scolex. O scolex vai possuir aí uma série de ganchos e espinhos para se fixar no trato digestório do hospedeiro, juntamente com ventosas que têm essa mesma função. E aí, o longo corpo desse animal aqui, que pode chegar até metros, né? Pode ficar bem grande esse animal aqui. O longo corpo dele vai ter várias divisõezinhas aqui que vão se destacando. Ó, a cabeça é pequenininha e o corpo é grandão, né? Conforme a partir da cabeça vão sendo secretados novas divisõezinhas aqui, novas proglotes que vão amadurecendo, aumentando de tamanho. E dentro de cada proglote nós vamos encontrar tanto a parte reprodutiva feminina quanto a parte masculina, como a gente pode ver aqui, ó, no vaso deferente, que vai conduzir espermatozoides até o ovário desse bicho aqui. E aí, uma vez que haja uma fecundação aqui dentro dele mesmo, uma autofecundação, esse animal aqui é hermafrodita, o útero vai se desenvolver aqui, ó, se ramificando e carregando aí vários ovinhos que quando isso aqui estiver maduro, essa proglote aqui se rompe, liberando os ovinhos que estavam lá dentro, tá? A gente vai ver isso aqui melhor no ciclo. Aqui é importante pontuar que existem duas espécies de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. A diferença entre cada uma delas está no hospedeiro intermediário delas e nas doenças que elas podem causar. A tênia solium, o hospedeiro intermediário dela é o porco, enquanto que o da saginata é o boi. Um macete para lembrar quem que é quem aqui, ó, é analisar o nome da espécie, né? Então, ó, a Tênia solium é um nome menor do que Tênia saginata, né? O epítopo solium tem 6 letras, enquanto que o saginata tem 8 letras. E aí pensa assim, ó, o menor nome fica para o menor animal e o maior nome para o maior animal. Então, um porco, ele é menor do que um boi, não é? Então, porco fica com o menor nome, que é a Tênia solium. E o boi fica com o nome que é maior, que é Tênia saginata. Então, esse é um macetezinho aí para ajudar vocês a se lembrarem quem que é importante para as questões que vão aparecer aí no vestibular, né? E para conseguir diferenciar as doenças que vão rolar a partir daí. Por quê? Porque tem duas doenças que podem ser causadas pela tênia, que é a teníase e a cisticercose. E a cisticercose só ocorre com a tênia solium. A tênia saginata nunca vai levar ao desenvolvimento de uma cisticercose, somente teníase. E agora, para a gente entender essas diferenças aqui, quem que é hospedeiro intermediário, quem que é definitivo, sintomas e profilaxias, vamos dar uma olhada aí no ciclo da doença e entender esse ciclo para então poder inferir essas informações aqui ao invés de simplesmente decorá-las, né, como eu já tenho falado aí para vocês.
Então, gente, vamos dar uma olhada aqui no ciclo, que eu tenho outras imagens interessantes que já eu explico para vocês, mas é legal aqui eu mostrar a diferença, né, da Taenia solium para a Saginata. A Saginata, então, ela tem essas ventosas e não tem espinhos, tá vendo? Enquanto que a Solium tem os espinhozinhos também. Os scolex delas são diferentes, mostrando que são, de fato, espécies de Taenia diferentes aí, porque afinal elas têm uma diferença morfológica. Isso aqui eu explico depois para vocês, tá? Então vamos lá, vamos entender esse ciclo. Vou começar do mesmo ponto que eu comecei o ciclo anterior. É um ciclo, eu poderia começar de onde eu quisesse, mas vamos começar do ser humano infectado que faz seu cocôzinho e no cocô dessa pessoa a gente vai encontrar ovos de tênia. Esses ovos de tênia vão parar na alimentação do porco. O porco come o ovinho, esse ovo se desenvolve numa larvinha lá dentro do porco e migra, cai na corrente sanguínea, ele do trato digestório, ele perfura aqui, cai na corrente sanguínea do porco e vai se instalar nos músculos do porco. E uma vez que ele atinge os músculos do porco, ele insista, fica num formato de resistência, hibernando lá, formando uma estrutura que nós chamamos de cisticerco, né? Que seria esse cisto, essa forma de resistência da tênia. Aí, quando o ser humano vai lá, mata esse porco para comer a carne dele, ele come uma carne que tem cisticerco. E o cisticerco, uma vez dentro do nosso sistema digestório, ele é ativado, ele sai do estado de dormência. E aí esse cisticerco vem para cá no intestino, onde ele se transforma na tênia adulta, formando o primeiro scolex. E aí o scolex vai começar a secretar vários proglótides que vão começar a se desenvolver, rola fecundação dentro dessas proglótides, gerando aí ovos, né? E esses ovos, uma vez maduros, a proglótide se rompe, liberando, se destaca do corpo da tênia, liberando os ovos ali dentro do intestino da pessoa, que vão acabar saindo quando a pessoa defecar aí junto com suas fezes, fechando o nosso ciclo. Então percebam, aonde que rolou a reprodução sexuada? No ser humano. Foi uma fecundação do próprio bicho com ele mesmo? Foi, mas foi fecundação. Por que foi fecundação? Porque teve formação de gametas que se uniram, formando aí um zigotinho, aí um ovinho. Então, se tem união de gametas, se tem troca de material genético, isso é considerado reprodução sexuada. Enquanto que no porco não acontece nada disso, né? Então, o porco é o hospedeiro intermediário e o ser humano é o hospedeiro definitivo. E aí o nome dessa doença é teníase, porque o ser humano é o portador da tênia. Então, quando a gente olha para o ser humano, o que ele vai ter dentro dele? A tênia. Essa doença também é considerada, também é chamada popularmente como solitária, né? Por que solitária? Porque a tênia, quando a pessoa come lá o cisticerco que ele se desenvolve uma tênia. E ela fica lá sozinha e ela vai crescendo, chegando a metros aí de comprimento. Pode chegar a metros de comprimento, né? Se a pessoa não tratar logo, o bicho continua secretando no proglótide e vai crescendo cada vez mais, né? Então, como ele fica lá sozinho e por isso ele se reproduz sozinho por reprodução sexual lá dentro, ele é chamado de solitária e por isso que aqui é o hospedeiro definitivo, né? Então, teníase é quando o ser humano contém a tênia. E a teníase, que é essa doença em que o ser humano tem a tênia, que o ser humano come a carne com o cisticerco e faz o cocôzinho com os ovos, essa doença aqui, desse ciclo aqui de dentro, reparem que eu tô ignorando essa parte por enquanto, né? Essa doença aqui, a teníase, tanto a tênia solium quanto a saginata são causadoras. Aqui é um ciclo da solium, porque afinal a gente tem um porco representado, né? Mas tanto a solium quanto a saginata vão estar inclusas nesse ciclo. Porém, o que pode acontecer aqui que daí só acontece com a tênia solium? Dá uma olhada. A pessoa infectada faz o cocôzinho com os ovos, né? Só que daí, ao invés do porco comer este ovo, acidentalmente, esse ovo vai aparecer na alimentação de um outro ser humano. E aí a pessoa está ingerindo o ovo. O que o ovo fazia no porco mesmo? Perfurava lá o intestino, né, o trato digestório do porco, caía na corrente sanguínea e se alojava no músculo onde ele insistava, né? Pois então, o que o ovo vai fazer dentro do ser humano? Vai liberar a larvinha, que vai perfurar a corrente sanguínea,
procurar um músculo e se cistar lá. Então agora o cisto está se formando no ser humano. Qual que é o problema disso aqui, gente? O problema disso aqui é que um ser humano e o porco são diferentes anatomicamente, né? Eles são muito parecidos, inclusive porcos foram utilizados, talvez ainda sejam utilizados aí em faculdades de medicina para o estudo de anatomia, de fazer algumas cirurgias em porcos, porque tem uma anatomia muito parecida com a do ser humano, de fato, mas não é a mesma coisa, é diferente. E a gente tem um fluxo sanguíneo muito maior para a cabeça, considerando que somos bípedes, que ficamos de pé, que o nosso cérebro é enorme, que precisa de muito sangue para manter o metabolismo desse cérebrozinho aqui, né? Então a gente tem um fluxo sanguíneo que vai para a cabeça muito maior do que o do porco. E aí o que acontece, gente? Ai, desculpa. O que acontece, gente, é a tênia solium, ela evoluiu para ter um ciclo aqui, onde o hospedeiro intermediário dela é um porco. Então, ela sabe se localizar e insistar em músculo de porco. Quando ela cai no ser humano, que tem um fluxo de sangue maior para o cérebro, ela acaba insistindo por lá mesmo, né? Porque ela não está adaptada a insistar o músculo do ser humano, né? Ela está adaptada a insistar o músculo de porco, não do ser humano. Então, ela acaba insistindo onde dá. Onde ela tem a maior chance de parar, que é no cérebro, por conta do fluxo sanguíneo. E aí, quando você tem um cisto no cérebro, bom, você está causando uma lesão no seu sistema nervoso central. Isso pode acabar desencadeando aí problemas neurológicos, né? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando pra gente, ó, vários pontinhos brancos no cérebro, estão vendo? Esses vários pontinhos brancos, adivinha o que são? São cisticercos. Então, essa pessoa que provavelmente está tendo convulsão e outros problemas aí, podendo até mesmo levar à morte por estar tendo aí tantos cistos nesse cérebro. E esse cisto fica lá para sempre, a não ser que seja removido por cirurgia. Isso é quando é possível a remoção cirúrgica, né? Esse caso aqui é um caso muito doido de um senhor dos Estados Unidos que gostava de comer carne de porco crua. E ele criava os próprios porcos e não tinha muito saneamento básico na fazenda dele, né? Então, o que acontecia? Ele tinha teníase, né? As fezes dele iam tanto para os porcos que ele comia, quanto para a própria alimentação por alguma precariedade aí no sistema de saneamento básico dele. E aí se desenvolveu o cisticerco no corpo todo dele. Olha isso aqui acho que é um braço, não sei, né? Parece um membro aqui. Aqui é a região da bacia. Olha tanto de cisticerco que não se desenvolveu nesse cara. Imagina no cérebro dele, né? Se eu não me engano, esse cara morreu. Se eu não me engano, não lembro direito agora. E ele gostava de comer carne de porco crua, então ele continuava constantemente se reinfectando da teníase. Por quê? Uma forma de você matar esse cisticerco aqui é realmente cozinhando muito bem a carne, né? Que daí a carne bem passada, você mata o cisticerco e aí você pode comer essa carne sem medo de se infectar com a doença, né? Mas como o cara gostava de comer carne crua ou mal passada, né? Carne de porco, ele vivia se contaminando de teníase e aí ele vivia liberando ovinhos de tênia no ambiente da fazenda dele lá e se contaminando com os próprios ovos aqui da tênia que estavam nele, né? Então, dessa forma, ele também desenvolveu cisticercose além da teníase. Muito doido isso, né? Então, isso aqui, olha, reparem que na cisticercose, o que o ser humano tem na cisticercose? Ele tem o cisticerco, por isso que esse é o nome da doença. Cisticercose é a doença na qual o ser humano possui o cisticerco. Já a teníase é a doença na qual o ser humano possui a tênia. Perceberam a diferença? Na cisticercose, o ser humano come o ovo. E na teníase, o ser humano come o cisticerco. Reparem que, caso o ser humano coma o ovo, não vai rolar reprodução sexuada aqui, né? Porque virou um cisto. Então, o ser humano está passando a assumir aí o papel de hospedeiro intermediário. Para a tênia, isso é péssimo, né? Porque isso acaba com o ciclo de vida dela. Por quê? Porque a tênia, o ciclo de vida da tênia conta que o hospedeiro intermediário dela seja predado para que ela vá para um próximo hospedeiro se desenvolver lá, né? O ser humano, ele não é predado. Então, uma vez que se formou um cisticerco aqui nessa pessoa, acabou o ciclo de vida dessa tênia. Para ela foi péssimo. Isso aqui é uma contaminação acidental. Tudo bem?
Agora aí, a fim de curiosidade, que eu já dei alguns spoilers sem querer porque eu troquei de slide, né? Vamos falar rapidamente aí da Diphyllobothrium latum, que é uma outra espécie de céstoda, que também vai estar cheia das proglotes lá, que está mais em alta aí, por quê? Porque ele é parasita de peixes. E aí, quando se come aí peixes que têm uma procedência meio duvidosa, que não teve uma boa fiscalização, uma boa criação desses peixes, e a gente ingere a carne desses peixes de forma crua, a gente acaba ingerindo esses cisticercos e nos tornando aí hospedeiros definitivos dessa doença que normalmente não ocorreria na espécie humana. Normalmente, ela forma cisticerco em alguns artrópodes aquáticos e peixinhos, e ela é hospedeira definitiva de peixes que comem esses peixinhos e artrópodes aquáticos, né? Mas caso o ser humano coma esse peixe, pode ser que esse cisticerco se desenvolva no ser humano. E isso aqui fica gigante, é o maior parasita humano que a gente pode encontrar aí. Enfim, realmente tendo muitos metros de comprimento, é um bicho bem grande. E por conta da comida japonesa aí que a gente come crua, pode ser que a gente acaba tendo contato com esse parasita. Por isso que a profilaxia para impedir essa doença é cozimento adequado dos peixes, dar destino higiênico aos excretos humanos, né? Saneamento básico, inspeção do pescado e congelamento adequado dos peixes no frigorífico, né? Ou seja, cuidar da carne. Da mesma forma como eu acabei nem voltando aqui nesse slide, né? Qual que é a profilaxia da teníase? Cozinhar bem a carne para poder matar o cisticerco, inspeção do produto da carne para garantir que ela não esteja contaminada e ter condições adequadas de saneamento básico, né? Mesma coisa para a cisticercose, considerando que o ciclo é o mesmo, né? Ou pelo menos muito semelhante, muito parecido. E os sintomas, gente, bom, se isso aqui fica lá no intestino parasitando a gente deve esperar aí, ó. Casos graves ou crônicos da teníase, os sintomas podem incluir dor de barriga, perda de apetite, perda de peso, dor no estômago, né? E a cisticercose, por poder se alojar aí no cérebro, ela acaba levando a lesões como dores de cabeça e convulsões e nódulos sob a pele, caso ela esteja sob a pele e não no cérebro, né? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente conversa terça. Beijinhos e até a próxima!